está só ainda a fazer o setting up. Uhum. Joana, queres apresentar a sessão, as jornadas, que é agora num formato diferente? Como é que queres iniciar? Não sei, deixa-me cá ver. Olha, já está aqui o direto, deixa-me ver se isto está a funcionar. Ok, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a um novo formato das Jornadas de Saúde Mental, que é uma organização comum entre a Associação de Estudantes e os Serviços de Psicologia. Hoje a proposta é para trabalharmos um bocadinho o que é isto da gestão da quarentena, a gestão diária da quarentena, e eu vou começar por vos apresentar algumas ideias, algumas questões que têm sido trabalhadas com base num documento que a Ordem dos Psicólogos Portugueses divulgou e escreveu, e depois darei espaço para que possam colocar as questões que quiserem, sugestões para novas jornadas também à distância ou automáticas que sintam que nesta altura vos faça sentido e que possa trazer algum debate e alguma discussão. Em termos da gestão, desta gestão diária da quarentena, que é algo novo para todos nós, obviamente, é assim, sobretudo há coisas que mudaram nas nossas vidas nestas últimas semanas e não tem de ser necessariamente que serem coisas mais negativas, também se calhar há coisas positivas que vocês puderam ir descobrindo nestes últimos dias. Agora, há vários sentimentos que temos tido, penso eu que a maioria de nós, e obviamente que alguns sentimentos que são todos perfeitamente normais, e até é bom que existam, têm sobretudo a ver, por um lado, com as saudades dos nossos familiares, das pessoas mais próximas, e sobretudo também dos amigos com quem temos partilhado os últimos dias, seja na esplanada da faculdade, seja nas aulas, e sobretudo o contacto físico. E esse contacto físico realmente é algo que faz parte da nossa dimensão humana e que nestes últimos dias tem sido aquilo que nos tem sido pedido para não termos com as outras pessoas, e isso causa-nos alguma estranheza. Portanto, nós não estamos habituados a este tipo de sentimentos. Por outro lado, também, eu não sei se vos acontece, mas eu pessoalmente, que também tenho estado em casa, também sinto falta de andar a passear na rua, de estar à beira-rio, e sobretudo vermos algo mais do que as paredes da nossa casa, dos nossos quartos, e a vista da janela, que pode ser muito interessante, mas acaba por se tornar monótona e acaba por ser sempre a mesma, ainda para mais quando não há tanto movimento como estávamos habituados a ver. Por outro lado, sentimos falta das nossas rotinas habituais, coisas que nos pareciam tão simples e que às vezes até nem tínhamos consciência da sua importância e da sua existência, são pequeninas coisas que vamos sentindo falta ao longo do dia, aliado a outros, à falta de contacto físico, mas também coisas nossas, às vezes coisas mais da nossa vida habitual do dia a dia. Até mesmo dentro da faculdade, o contacto que fazíamos, a pessoa que encontrávamos na cantina ou no bar, pronto, aquelas pequeninas coisas que nós sentimos que atualmente não fazem parte da nossa vida. Outra das coisas também que eu tenho sentido nas conversas que vou tendo com bastantes alunos e não só,
e isto acho que tem sido geral, não só à população estudantil do ensino superior, mas também a outras áreas da sociedade, é sobretudo alguma sobrecarga e exaustão, sobretudo porque tem que se equilibrar aulas que são à distância e que acabam por ser um pouco mais cansativas, sentimos que este online é um bocadinho mais cansativo, a quantidade de trabalhos que já estão a decorrer e que vêm agora no mês de maio, e depois algum apoio à família que vamos tendo que fazer, uns mais, outros menos, ou de formas diferenciadas, e depois ainda temos que gerir as emoções todas que isto nos provoca e sem sabermos muito bem como é que devemos de lidar com elas. Outra das coisas também que está a surgir, de algumas conversas que vou tendo, é sobretudo a preocupação com o futuro, ou seja, não só o meu futuro, de cada um, não é? E o que é que vai acontecer, nomeadamente como é que vai ser agora a conclusão deste semestre, no imediato, no curto prazo, mas depois também alguns colegas que estão em layoff, ou inclusivamente alguns colegas vossos que perderam os empregos por causa do confinamento e destas questões ligadas à pandemia. E obviamente que estas preocupações de curto, médio prazo são coisas que muitas vezes nos tiram o sono. Por outro lado, isto também, mesmo quando nós pessoalmente não estamos ali, não temos esta questão do emprego, mas há pessoas que nos rodeiam e obviamente que as emoções dessas pessoas e os sentimentos que elas têm também têm influência em qualquer um de nós, portanto, e isso também nos preocupa de alguma forma, ou inclusivamente das famílias, de pais, ou pessoas à nossa volta cuja situação económica veio a ser afetada também por esta situação. Por outro lado, obviamente isto traz algumas consequências, e que são consequências também perfeitamente naturais e obviamente podem diminuir um bocadinho a nossa motivação. A motivação académica, porque é que eu hei de estar a investir agora neste trabalho, se eu não sei o que é que vai acontecer. Por outro lado, o sono tem sido uma das coisas mais que tem sofrido mais perturbação nestas últimas semanas, a alteração dos ritmos biológicos, por outro lado também a vontade de fazer exercício e o comer saudavelmente, e aqui no comer saudavelmente há as experiências de quem tem sentido que come mais e outras pessoas que têm perdido o apetite. Por outro lado, também muitas das coisas que vamos vendo à nossa volta, nomeadamente algumas notícias, também têm contribuído para aumentar alguns sentimentos de ameaça. Parece que temos medo de estar com as outras pessoas, de ver pessoas na rua quando vamos às compras ou quando temos que tratar de alguma coisa. Obviamente que a ansiedade tem subido e alguma frustração e também alguma falta de esperança, mas que são coisas perfeitamente naturais. Claro que também nota-se que, obviamente, que toda esta situação e por estarmos mais confinados, por estarmos mais fechados, tudo isto tem há uma reação muito mais intensa, nomeadamente relativamente a acontecimentos negativos, parece que estamos mais sensíveis e valorizamos mais esses sentimentos negativos, do que o efeito o efeito dos acontecimentos positivos, ou seja, quando alguma coisa boa acontece, quando alguma história boa acontece, tendemos às vezes inconscientemente a desvalorizar um pouco em detrimento. Agora, é preciso também percebermos que apesar de toda esta envolvência que existe, alguns sentimentos de solidão, frustração, ou seja, esta sensação às vezes de estarmos presos, isto nunca mais acaba, já estou a ficar cansado disto, são muitas vezes, isto é muito projetado também pela nossa mente. Claro que é influenciado pelas variáveis externas, mas também são projeções da nossa mente e de um pensamento mais virado para dentro, para becos sem saída, do que propriamente o ir à procura, ok, eu estou a sentir isto, mas o que é que eu posso fazer com isto, como é que eu posso transformar estes sentimentos que tenho. E outra das coisas que também é importante, obviamente que nada no fundo nada tira o gosto de estar com as pessoas.
Pronto, e o estarmos com as pessoas é extremamente importante, porque é as relações com os outros, mesmo nas pequenas discussões e tricas que temos no nosso dia a dia, mas é isso que faz, é uma das coisas que faz a vida valer a pena. Agora, o que eu gostava era que é importante e é interessante que tem vindo a ser discutido um bocadinho este conceito, o distanciamento social deveria ser chamado distanciamento físico, ou seja, aquilo que nos é pedido é que nós nos distanciemos fisicamente de outras pessoas por uma questão de preservar a nossa saúde e a saúde dos outros, mas isto não tem que ser um distanciamento social no sentido da relação interpessoal que temos com os outros. Aliás, temos com os amigos, com os colegas, com professores, com toda a comunidade académica, nomeadamente da faculdade, isto é aquilo que os autores chamam que é o nosso superpoder, é aquilo que nos enche a alma, aquilo que nos torna mais inteligentes, até em termos emocionais, produtivos e, sobretudo, promove a nossa resiliência. Agora, claro, isto, uma das coisas que me têm perguntado às vezes é esta questão das fases. E falam um bocadinho, então, mas em que fase é que estamos? Quando é que isto acaba? Maioritariamente e de forma assim muito generalista, nós ali em janeiro, fevereiro era um bocadinho a fase da negação do vírus, não é? E desta questão que isto é longe, isto não nos vai afetar, pronto. Depois ali no início de março começámos a perceber, e sobretudo porque de um momento para o outro fomos obrigados entre aspas, voluntariamente, mas pronto, percebemos a importância que era ficarmos todos em casa e isto causa-nos zanga. Porquê a nós? Porquê agora? Então, mas agora como é que isto vai ser? Pronto. E foi toda uma primeira semana ali em março, quando viemos todos para casa, foi uma semana de tentar adaptar e saber lidar com aquilo que é o desconhecido e a incerteza. E depois começámos a negociar com os outros e connosco próprios, nomeadamente, ok, ficamos em casa 2, 3 semanitas, mas isto depois volta tudo ao normal. Pronto, e o problema é que, entretanto, nós nos fomos apercebendo que este voltar ao normal vai ter que ser gradual e que vai levar um bocadinho mais de tempo do que se calhar inicialmente todos pensaríamos. Isto traz-nos sentimentos de tristeza, ou seja, traz-nos sentimentos quer dizer, é um bocadinho a expressão que eu tenho aqui na apresentação, que é acordem-me quando isto acabar. Isto é só um sonho, isto é um pesadelo, isto está a acontecer, mas eu vou acordar amanhã e isto já passou. Pronto. E isto são tudo, reparem, isto são tudo fases perfeitamente normais acontecerem numa situação destas. Se isto não acontecesse é porque não dávamos importância àquilo que nos rodeia. Pronto. Neste momento, se calhar numa fase mais de aceitação. Ok, então a gente já aprendeu mais ou menos a lidar com isto, vamos nos adaptando dia a dia, vamos ter que ficar em casa algum tempo, então o que é que eu posso se calhar aproveitar com isto? Ok, não é a melhor coisa do mundo, mas se calhar posso tentar aproveitar para fazer aqui algumas coisas ou tirar algum proveito. Agora, é assim, mesmo na fase de aceitação, é natural que sintamos emoções, ou seja, nem tudo é positivo e nem tudo deve ser romantizado. Claro que é natural que a gente tenha dias melhores, outros piores, claro que é natural sentirmos algum stress, alguma frustração e precisamos de aquilo que são momentos de autocompaixão, ou seja, precisamos de nos, ou então dar colinhos àquelas pessoas mais próximas de nós, seja sobretudo de forma virtual. Às vezes uma pequena mensagem, um pequeno telefonema, uma videochamada pode ajudar a manter estas ligações e a percebermos que continuamos a fazer parte deste mundo e da nossa rede de amigos e familiares. O que é que nós podemos fazer? Pronto, assim, pequenas pistas que têm vindo a ser indicadas e que são coisas simples, não são soluções milagrosas, nestas coisas não há soluções milagrosas, em psicologia também não temos varinhas de condão ou receitas mágicas, mas temos pequeninas coisas que podemos ir introduzindo devagarinho. Por um lado, obviamente, tentar ficar em casa e continuar a cumprir as recomendações das autoridades de saúde. Para isso, eu recomendo que pesquisem sempre sites que sejam fontes fidedignas, nomeadamente os sites ligados à DGS,
à Direção-Geral de Saúde ou similares que nos permitam realmente perceber o que é que vai sendo feito e atualizado. Por outro lado, e por muito que nos custe, nós gostamos sempre de controlar a situação e planear, etc. É assim, vai sempre haver uma certa dose de incerteza e imprevisibilidade, ou seja, os números, as coisas, as informações vão saindo e nós vamos ter que ir adaptando dia a dia, semana a semana, se calhar a nossa forma de olhar para as coisas. Mas a vida é um bocadinho assim, quer dizer, a vida tem estas incertezas, estas imprevisibilidades, que neste momento, se calhar, dada a questão do vírus, está muito mais próxima, sentimos muito mais próxima de nós e de uma forma mais generalizada. Também é natural que nos venha à cabeça determinadas palavras e adjetivos para esta situação. Esta questão de não sabermos muito bem quando é que isto vai acabar, e a perspectiva de mais algumas semanas neste registro ou num registro muito semelhante, claro que é horrível, claro que é um pouco assustador, e outros adjetivos que vocês queiram dar. Não vamos romantizar ou dizer, não, isto é só uma coisinha de nada e vai correr tudo bem já daqui a uns dias. Nós sabemos que isso não é verdade, isso soa falso, mas também não tem que ser um pesadelo, e sim, vamos precisando de ver pequenos indicadores, e por isso é que às vezes nós procuramos tanto saber os números e as notícias, para perceber que os esforços que vamos fazendo para permanecer em isolamento e para baixar os números, claro que vamos precisando um bocadinho desse tipo de informação para nos sentirmos também, ok, isto está a valer a pena. Qual é a grande questão? É que estes resultados nós vamos vendo, não vemos logo no dia a seguir, ou seja, estivemos confinados umas semanas e só agora é que se calhar estamos a começar a ver, segundo as informações, resultados positivos dessa estratégia. Portanto, são coisas que levam um bocadinho de tempo, não vemos resultados no imediato. Agora, há coisas que podemos fazer, sim. Uma delas é um bocadinho esta aceitação, ou seja, perceber que sim, custa estar longe dos amigos, sim, custa estar longe das pequenas brincadeiras que temos no dia-a-dia, de nos metermos com os nossos colegas. Portanto, claro que não é fácil estar fisicamente longe de familiares, amigos, namoradas, namorados, ou seja, pessoas a quem um abraço, às vezes, só aquele abraço apertadinho nos faz sentir logo melhor. Claro que isso custa. Agora, também é verdade que, de algumas conversas também que vou tendo, novamente com alguns de vós, alguns alunos e não só, também é engraçada a forma como algumas pessoas têm procurado ultrapassar este distanciamento físico e procurado minimizar o estar com os outros. E há pequenas coisas que podem ser feitas, e normalmente o pessoal é tão criativo com imensa coisa, se calhar vocês próprios podem criar estratégias novas, ou seja, o poder combinar um jantar ou um almoço, ainda que por videochamada, mas em que a pessoa possa ter o mesmo prato, ou seja, o aniversário em que se veja o bolo e se veja apagar as velas do aniversário, ou seja, nós não temos nem devemos deixar de comemorar os aniversários, os momentos que para nós são importantes, ou que dos nossos amigos ou dos nossos familiares, temos é que criar, ok, e podem sempre dizer, sim, mas não é a mesma coisa. Claro que não é a mesma coisa. Atenção, isto é uma situação nova, não é a mesma coisa para ninguém, nem ninguém estava preparado para uma coisa destas em nenhum país do mundo. Portanto, ok, então vamos puxar pela imaginação e vamos ver o que é que nós podemos fazer à distância, mas podemos combinar um cafezinho, uma pequena reunião que possa ajudar, pelo menos a não sentirmos que a pessoa está tão distante. Por outro lado, também é importante que partilhem sentimentos e experiências. Nós às vezes temos um bocadinho a ideia de que demonstrar sentimentos e emoções que é próprio dos fracos, não é verdade. Às vezes o verbalizar determinadas emoções pode ajudar-nos também a relativizá-las e a olhar para elas de uma forma diferente. É importante, por exemplo, a questão das videochamadas, o manter o contacto com a face, pelo menos,
porque isto permite, nós somos muito de expressões faciais, e então nós cá somos muito também dos gestos, etc. Portanto, a videochamada, sempre que possível, ajuda a aproximar, a aumentar essa sensação de proximidade. Claro que não quer dizer que se a pessoa se sente mais desconfortável com isso, então uma chamada ou uma troca de mensagens também pode ajudar. Por outro lado, há pessoal que gosta de fazer exercício físico. Nós não temos, claro que temos que adaptar, mas não temos que deixar de fazer todas as coisas que gostávamos e que nos dão, no fundo, sentido e estrutura à nossa vida durante a semana e ao fim de semana. Quem gosta de fazer exercício físico, quem gosta, dá para jogar jogos de tabuleiro, dá para... Há formas de nos mantermos em contacto, de brincar, e dependendo, pronto, da atividade que a pessoa gosta, procurem ser criativos e realmente ir buscar coisas que habitualmente até faziam, está bem? Agora, obviamente que isto é possível, não é? Adaptar estas atividades, se calhar pode não ser, não temos que ir à procura do que é que substitui, porque o fazer uma corrida com alguém não substitui o exercício em casa, pode não substituir, mas pode ajudar a minimizar, portanto, e a sentir-nos ativos. Por outro lado, também, uma das coisas muito interessantes que tem acontecido este último mês é a diversidade eu não sei se vocês têm essa noção, mas a diversidade de eventos, de atividades, de coisas criativas que têm havido, eu não sei por vocês, eu falo por mim, eu acho que nós não temos tempo sequer para aproveitar tudo aquilo que está ao nosso dispor e ao nosso alcance. Depois também temos aquelas pessoas, por exemplo, que perderam, pessoas que tenham alguma atividade religiosa, por exemplo, poderem também procurar alternativas. Pessoas que tenham, por exemplo, uma atividade de participação cívica em alguma organização não governamental, ou que fazem parte de estavam habituadas a terem as suas atividades de voluntariado. Tentem procurar formas de realmente fazer na mesma essas coisas, ainda que à distância, mas não deixem de as fazer. O facto de estarmos confinados em casa, não temos que deixar que isso tome conta de nós. E é como eu vos digo, não é fácil. Há dias em que só nos apetece estar enfiados na cama e nem sair de lá e esperar que isto tudo passe, mas também há dias em que nós olhamos lá para fora e olhamos para nós e podemos dizer, ok, hoje é um dia diferente e eu vou tentar realmente dar a volta a isto, e devagarinho. Aqui o objetivo é, introduzam, as rotinas são extremamente importantes, mas não temos também que ter o dia todo ocupado. Tentem introduzir pequenas rotinas, pequenas coisas ao longo da semana. Outra coisa também muito importante, e que pode ser importante, é dividirem a semana e o fim de semana. Nós, estando em casa, todos os dias parecem sábado ou domingo. Também poderá ser importante criarem pequenas rotinas, pequenas atividades que diferenciem a semana do fim de semana. Porque reparem, toda a nossa vida, o nosso organismo esteve habituado a este tipo de funcionamento. Claro que se o nosso organismo deixa de ter esta noção da segunda, da sexta, do sábado, do domingo, acaba por se sentir perdido, ele próprio sente-se perdido. Portanto, tudo o que puderem fazer em termos da organização do vosso dia-a-dia pode ajudar e equilibrar depois com coisas de lazer. Eu sei que estamos em abril e maio e há coisas que não mudaram. O facto de estarmos fora da faculdade presencialmente não quer dizer que os trabalhos e as avaliações tenham mudado, pelo contrário, estamos a entrar naquela fase sempre bastante ativa em termos de avaliações, mas nós precisamos de algum equilíbrio, e se precisávamos, quando estávamos presencialmente na faculdade, mas que às vezes, pronto, com o ir e o vir também ajudava, neste momento isso continua a ser tão ou mais importante, manter esses pequenos espaços de coisas que nos relaxem, que nos ajudem a descontrair. Depois, aquilo como vos dizia, o que é importante? A questão das rotinas. Claro que, é assim, nós às vezes vamos à procura de fazer uma rotina exatamente igual àquela que tínhamos quando estávamos na faculdade.
Isso aí pode ser um engano por um lado, que é, vamos sempre à procura de uma coisa que nunca vamos encontrar na totalidade. Aqui, se calhar, a sugestão que eu vos faço é, procurem encontrar rotinas, mas pode ser uma rotina um pouco diferente daquilo a que está habituado. Sobretudo, o que é importante aqui é que criem algumas rotinas que vos ajudem a estruturar o vosso dia. Está bem? E a levar o dia com um bocadinho mais de tranquilidade. Claro que, estando em aulas e com os trabalhos que eu sei que têm sido propostos e com as leituras que são necessárias, etc., como eu vos dizia, é extremamente importante também ter algumas atividades de lazer que vos tragam algum equilíbrio durante este tempo. E depois também temos que pensar, e há algumas orientações que, se alguém estiver interessado, eu depois também poderei fazer chegar, para quem, por exemplo, está em teletrabalho, ao mesmo tempo que está a acompanhar as aulas, e até alguns colegas nossos que têm, por exemplo, filhos a cargo e que toda esta gestão de teletrabalho, filhos, etc., realmente vai trazer uma mudança muito grande às vidas das pessoas e ainda nem sequer houve o tempo das pessoas se adaptarem a esta nova realidade. Por outro lado, uma coisa que eu vos propunha, que é uma sugestão também que tem vindo a ser de alguma forma trabalhada, é a questão de fazer uma lista de desejos, de coisas que gostariam de fazer. Eu pessoalmente sinto que às vezes fui um bocadinho enganada, ou seja, quando a gente pensa, agora vou para casa e vou ter tempo de fazer isto e aquilo e o outro. Acho que a maioria de nós já percebeu que isso não aconteceu, que o tempo, apesar de estarmos em casa, também há outras tarefas e outras solicitações que nós não estávamos habituados a ter no dia a dia e que agora surgem de forma muito mais premente, mas há sempre pequeninas coisas que nós podemos ir à procura. Não precisa de ser um momento, não precisa de ser muita coisa, mas há sempre pequeninas coisas que nós podemos ir à procura e sobretudo, o que é importante é que seja uma coisa que vocês realmente gostem de fazer e que possam fazer em casa. Portanto, isso, eu tenho visto imensos posts sobre pratos de culinária, pronto, coisas muito diversificadas, mas mais uma vez, isto são meras sugestões. Vejam mesmo, procurem vocês próprios o que é que sentem que gostariam de fazer e de explorar e, por que não, experimentar. Portanto, tem essa vantagem. Depois, há pessoas que sentem, pronto, sobretudo o pessoal fica um bocadinho a pensar, o que é que eu posso, estou aqui parado, o que é que eu posso ser útil, o que é que eu posso também ocupar alguma parte do meu tempo, para quem tem essa disponibilidade. Uma das coisas muito interessantes que tem havido são algumas iniciativas de pessoas que ajudam os vizinhos, que pela idade ou por outras questões, têm mais dificuldade em se deslocar, por exemplo, para ir comprar bens de primeira necessidade. Sempre que usarem as medidas de proteção que estão desenhadas pela Direção-Geral de Saúde, penso que será algo que pode ser útil e vocês sentirem-se úteis também na ajuda aos outros. Vejam pessoas com quem se dão bem, com quem não falam há mais tempo e que se calhar é aquela oportunidade para trocar 2 dedos de conversa, umas mensagens. Alguns de vocês também têm imensas competências e capacidades em termos até artísticos e não só. Por exemplo, ler uma história à distância a alguém, o poder ensinar uma competência, ou seja, há toda uma série de coisas que podem propor e até, quem sabe, descobrir algo vocacional, algo que porque não tinham tempo de explorar, quem sabe se neste momento não pode ser uma oportunidade para isso. E depois também há coisas que são importantes, embora nem sempre se consiga de um momento para o outro, que é um bocadinho termos algumas práticas de tranquilidade e de algum relaxamento. Claro que nem todas as pessoas gostam de fazer meditação, há imensos programas atualmente de meditação muito interessantes e bons, vejam sempre a fonte de onde vem. E reparem que nós às vezes também nos armadilhamos em termos emocionais. Quando começamos com pensamentos intrusivos, às vezes deixamos que eles nos tomem conta de nós.
também nos cabe um bocadinho, não estou a dizer que se consegue de um momento para o outro, mas também nos cabe um bocadinho ir combatendo isso devagarinho e, sobretudo, ir à procura de coisas que nos ajudem a ter emoções positivas, seja conversar, seja pintar, ler, ouvir música, jogar um jogo, pronto, mas super tranquilo, não procurem, também ocupar o dia todo com imensas tarefas que depois vão sentir que não conseguiram fazer metade. Não, a ideia é preferível fazer pequenas coisas, mas aquelas coisas que fizerem vos darem realmente essa tranquilidade. E por vezes, às vezes é importante também termos um tempo só para nós. Sobretudo, por exemplo, não será o caso de todos, mas por exemplo, quando se está em família e quando antigamente muitos de vós tiveram e voltaram a estar em casa dos pais e já não estavam habituados a estar em casa dos pais já há algum tempo, ou a ter que partilhar o espaço, claro que haver alguns momentos de silêncio só para cada um ou para cada uma podem ser importantes para estarem bem convosco próprios, seja para contemplar, meditar, sei lá, às vezes até para não pensar em nada, só para estar um bocadinho e usufruir daquele momento. Coisas que gostem de fazer, por exemplo, pode ajudar para relaxar, um banho quente, pode ajudar o chá, música, ou seja, isto depois cada um poderá procurar qual é a atividade que realmente ajuda a relaxar. Uma coisa que também é importante e que eu tenho sentido também nos atendimentos que tenho feito e que tenho sempre sugerido é atenção aos ecrãs. Nós estamos todos muito ligados aos ecrãs, passamos o dia inteiro no online. Se conseguirem à noite, sobretudo uma horinha, cerca de uma hora antes de se deitarem, conseguirem desligar do telemóvel, dos ecrãs, isso também ajuda o cérebro a relaxar, ajuda o cérebro a pensar, ok, então agora é o momento de eu ir desligando também devagarinho, e isso pode ajudar de alguma forma a algumas perturbações do sono que na generalidade as pessoas têm vindo todas a sentir, está bem? E depois, uma das coisas que eu vos propunha, e se alguém quiser depois partilhar, era, por exemplo, encontrar e ter coisas positivas, ou seja, tirarem todos os dias, nem que sejam uns minutinhos e escreverem ou pensarem em 3 coisas boas que vos aconteceu. E realmente ir à procura dessas coisas boas. Eu sei que nós temos muita a tendência para ir sempre buscar as coisas mais negativas, os nossos pontos fracos, etc., mas isto também é uma coisa que se treina à nossa mente, que é ir buscar as coisas boas que aconteceram, aquele raio de sol, aquela pessoa que passou na janela, sei lá, uma comida que ficou melhor, aquela mensagem que eu mandei ou que recebi. Portanto, pensar em coisas boas que às vezes são pequenas coisas do nosso dia-a-dia, mas que nos trazem também que também nos podem energizar de uma forma positiva. Para quem gosta de escrever, e porque falamos de uma faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que tem pessoas que pensam literatura e não só, não precisa só de ser de literatura para se escrever. Eu tenho visto coisas lindíssimas escritas pela maioria de vós e pronto, normalmente os nossos alunos são pessoas que estão habituadas a pensar sobre estas coisas e a valorizar as palavras. Podem sempre pensar em escrever um diário, nomeadamente para escrever um bocadinho como é que se sentem, o que é que estão a pensar, o que é que têm feito. Isto nem sempre é confortável de início, porque vermos as coisas preto no branco, como se costuma dizer, às vezes confronta-nos e desinstala-nos, mas não precisa de ser uma coisa escrita, pode ser um áudio, pode ser uma tarefa, uma coisa muito curtinha ao fim do dia, ou na altura do dia em que vos parecer mais útil ou mais confortável, entre outras coisas. Portanto, não precisa de ser aquele diário tradicional escrito, mas pode ser uma maneira criativa que vocês encontrem para escreverem também um bocadinho sobre vocês. Também. Para quem está em isolamento, mas que tem contacto ou que está com outras pessoas,
Pode também ajudar, mesmo às vezes sozinho, mas sobretudo pode ajudar também a questão de uma pequena massagem, nomeadamente para relaxar um bocadinho os ombros, às vezes as costas, sobretudo quando se está todo o dia ou um grande número de horas frente a um computador, ou um tablet, ou um telemóvel para acompanhar as aulas, etc. É natural que os músculos fiquem um bocadinho mais rígidos e que não seja assim tão fácil descontrair. Portanto, uma pequena massagem aos ombros, uma coisa assim, o tal do esquente, com a água quente a cair sobre os músculos, pode ajudar a relaxar e está comprovado que tem realmente efeitos na redução da ansiedade e do stress. Volto a dizer, isto não se consegue logo de um momento para o outro. Temos que ir insistindo, temos que ir também ajudando a nós próprios a relaxar, e são pequeninas coisas que podemos ir introduzindo ao longo do dia. Depois, uma coisa muito importante para tempo de pandemia ou fora de tempo de pandemia é sempre a questão do exercício físico. Pequenas coisas, não precisa de ser nenhuma maratona, mas pequenos exercícios até de alongamento, etc., para esticarmos as pernas. E depois o alimentarem-se de forma saudável. Claro que nestas alturas, e sobretudo nas alturas das avaliações, eu falo por mim, quando tinha a época das avaliações ou de escrita de teses ou coisas afins, o que nos apetece é sempre comer tudo o que se diz que faz mal. No entanto, também é sabido que tudo o que tenha vitamina C, etc., são coisas que são benéficas, e a alimentação é sabido que tem influência no nosso humor, no nosso bem-estar. Portanto, sempre, não quer dizer que não se coma um chocolate ou um doce de vez em quando, mas tentar, na medida do possível, adequar alguma da alimentação a esta fase da nossa vida, até porque acabamos por ter, se calhar, menos atividade, portanto isso reflete-se também na nossa alimentação. E depois temos que começar a pensar que isto não vai durar para sempre, é verdade. Vamos ter que ter alguns cuidados quando começarmos a regressar aos espaços de convívio social ou convívio físico, mas se calhar podemos começar a pensar devagarinho nesta lista de desejos também para depois, ou seja, coisas que eu gostaria de fazer quando terminar o isolamento, quando pudermos voltar às nossas rotinas. E quando pudermos voltar a abraçar os nossos familiares e amigos, há coisas que eu gostaria de fazer. Aquele jantar que se calhar andámos a adiar há imenso tempo e que agora sentimos essa falta, o tomar um copo com os amigos, o visitar alguém que por via das circunstâncias da rotina e da correria do dia-a-dia não nos era possível, mas começar a pensar, ok, o que é que eu gostaria de fazer a seguir e que seja possível a seguir fazer, coisas que me deem prazer e que façam sentido na minha vida, está bem? Por fim, e antes de passarmos à parte das perguntas e do debate ou da discussão, é assim, queria pedir-vos para vigiarem o vosso estado emocional. Enquanto psicólogo, isso é extremamente importante, não só vigiarem o vosso estado emocional, mas também das pessoas que estão à vossa volta. É natural que haja momentos em que nos sentimos sem esperança, em que parece que isto nunca mais vai acabar, em que se pensa muito nesta situação. Tentem não ver as notícias a toda a hora, os números a toda a hora, porque depois também há muita contra-informação, e tenham noção que estes sentimentos de tristeza, de alguma zanga, de alguma irritabilidade, frustração, assim, é perfeitamente normal desde que não ultrapasse determinados níveis. Cabe a cada um de vocês perceber quando é que, ok, isto já está a ultrapassar um nível que eu já não estou a conseguir lidar com isso. E desse ponto de vista, é assim, os serviços de psicologia estão cá para vos apoiar e para vos dar uma ajuda. Procurem a ajuda de um psicólogo. Se não se sentirem tão à vontade ou sentirem que, ok, quero procurar para conversar com alguém, ficam aqui os contactos dos serviços de apoio. Dentro da faculdade, como eu vos disse, é os serviços de psicologia, podem enviar um e-mail com a vossa disponibilidade e eu tentarei agendar o mais rapidamente possível uma pequena conversa onde
possamos conversar um bocadinho, ou então fora da faculdade, atualmente o Serviço Nacional de Saúde, o SNS 24, com o número que aí tem, está a dar apoio psicológico 7 dias por semana, 24 horas por dia, portanto, vão ao site do SNS 24 e podem sempre procurar, não tenham medo nem receio de pedir ajuda, está bem? Não é vergonha nenhuma, pelo contrário, o pedir ajuda antes da crise se instalar completamente pode ser bastante preventivo e pode-vos ajudar neste momento a expressar e a trabalhar as emoções que naturalmente surgem nesta altura e a sabermos lidar com elas, está bem? Foi um prazer. Vamos então passar agora para as questões que queiram colocar. Sintam-se à vontade para colocar questões, fazer comentários, alguma coisa que não tenha feito sentido ou que quisessem um esclarecimento mais aprofundado. Ok, temos aqui uma questão. É assim, temos tido alguns casos um pouquinho mais urgentes, nomeadamente, é assim, eu vou-vos explicar um bocadinho aqui durante este mês. No início houve realmente um aumento de pedidos e um aumento de atendimentos, sem dúvida, sobretudo com esta questão de como é que as pessoas iriam lidar agora com esta nova situação e, sobretudo, sem perceberem muito bem o que é que estava a acontecer, né? Nós num dia estávamos na faculdade, no dia seguinte estávamos todos fechados e realmente houve aqui, nomeadamente para pessoas que sofrem já de ansiedade por variedíssimas razões, aí sim notou-se um grande pico. Neste momento o que eu sinto é que a procura maior tem sobretudo a ver às vezes com questões ligadas à motivação académica e um bocadinho à procrastinação e sobretudo ligadas ao cansaço que é já estar há um mês nesta situação. Ou seja, os dias tornaram-se iguais e as pessoas têm tido alguma dificuldade em estabelecer realmente as suas rotinas, nomeadamente ao nível do sono, ou seja, o que se assiste sobretudo é alterações dos padrões de sono, as pessoas não conseguem, por exemplo, adormecer às horas que habitualmente adormeciam e acabam por ir pela noite dentro, por exemplo, e depois fazer às vezes da noite dia e de terem pouco contacto com a luz natural. Portanto, isso tem implicações no nosso, obviamente, até no nosso humor, no nosso ânimo, portanto, e tem sido um bocadinho, pode ser um bocadinho essa questão que tem aparecido. Portanto, sim, tem havido alguns pedidos, mas pronto, mas não há assim, eu acho que as pessoas têm sentido à vontade para questionar e para perguntar, início mais pedidos, agora as coisas estão um bocadinho mais estabilizadas. Um curso online pode ser uma excelente forma de distração e podem ser cursos online que tenham certificação ou então que não tenham certificação, que sejam simplesmente para explorar coisas que nós gostaríamos de fazer e que nunca tivemos muita oportunidade. Por exemplo, há excelentes webinars que nos pedem para nós estarmos e
participarmos de alguma forma, portanto pode ser uma ótima forma de distração. Escolham sempre temas que vos sejam agradáveis, úteis, que vocês sintam que valeu a pena este bocadinho que aqui estive, aprendi umas coisas novas, uma língua, um instrumento musical, algo que sejam coisas que vos sejam úteis, mas também que vos deem prazer. Assim, isto é mesmo muito importante. Outra questão que está aqui a surgir, pronto, é claramente a questão do sono, como vos estava a falar. Eu acho que é a maior preocupação que atualmente temos. Esta questão do sono é assim, tem-me perguntado também, acrescentando à questão que estão a colocar, tem-me perguntado também se tomar comprimidos para dormir é bom. É assim, sempre que puderem evitar qualquer tipo de medicação para adormecer é o ideal, obviamente, não é? Porque o corpo também se está a adaptar. Agora, se virem que não conseguem de todo e que precisam de alguma coisa, ou pessoas que já estejam habituadas a tomar medicação, por favor, não deixem de a tomar, não é? Obviamente. Agora, pequenas coisas que podem ajudar. Aquela questão dos ecrãs é muito importante. Nós estamos muito ligados ao online e o nosso cérebro está sempre em funcionamento. Portanto, se cerca de uma horinha antes conseguirem desligar do telemóvel, pôr o telemóvel de parte, o ecrã de parte, é útil. Quem tiver a oportunidade, por exemplo, os livros em papel ajudam, também podem ajudar a relaxar um bocadinho. Um banho quente à noite também pode ajudar, chá que não tenha cafeína, obviamente. Quem gostar ou seja, tudo coisas que se possam fazer lentamente. No fundo, é como se nós, antes de dormir, uma horinha antes, uma horinha e meia antes, começássemos a preparar a nossa noite, entrando em movimentos mais lentos. Pronto. Portanto, coisas que vocês sintam que vos ajuda realmente a relaxar. Portanto, as pequenas massagens, podem ser coisas que realmente ajudem a relaxar e a dormir melhor. E depois tentar no dia seguinte sempre levantar a uma hora mais ou menos certa, para que também obrigue o corpo a criar novos os horários de dormir, não é? Em termos de alguma rede de apoio fixa, é assim, uma base regular. Neste momento, a Universidade Nova de Lisboa, se vocês forem à página dos Serviços de Ação Social, todas as psicólogas que fazem parte da rede, portanto, da Universidade Nova, e as várias unidades orgânicas, têm lá os contactos para onde devem ligar. Por exemplo, se não forem da FCSH, podem sempre recorrer aos serviços de ação social, que têm neste momento 2 colegas a apoiar, e existe também uma colega na SBE e 2 colegas na FCT. Portanto, agora, vocês podem sempre procurar também, ao nível do SN, do Serviço Nacional de Saúde 24, o apoio psicológico, se quiserem fora da universidade. Em termos mas sim, existe sempre a rede, ou seja, todas nós continuamos a trabalhar, ainda que em teletrabalho por videochamada, mas todas nós continuamos a trabalhar para apoiar em termos de serviços, não só com alunos, mas também neste momento está aberto a funcionários, a colaboradores não docentes e a docentes, está bem? E vão continuar a trabalhar. Portanto, independentemente de estarmos em teletrabalho ou não, existe de forma regular este acompanhamento, está bem? Já existe os serviços de psicologia de forma regular. Estava a ver aqui uma outra questão, mais com a rede familiar. Pronto. Aqui é um bocadinho complicado. É complicado, mas não é... Lá está. Que vem um bocadinho mais ao de cima quando nós estamos em casas com famílias das quais até já estávamos a viver se calhar fora, e agora houve a necessidade, era um bocadinho o que eu estava a falar, com a necessidade das pessoas regressarem a casa, e no fundo há toda uma série de questões que tinham ficado para trás, não é? E que agora vêm novamente ao de cima. É assim, aqui, se for possível, e atenção, eu não conhecendo o caso diretamente, mas depois se alguém me quiser ligar, tem o meu contacto, é tranquilo, podemos falar de forma mais individualizada, está bem?
Aqui o ideal era a questão que eu colocaria logo é se há a possibilidade de ter um espaço, da pessoa ter um espaço só para ela ou não, ou seja, um espaço que na casa, por exemplo, o seu quarto, que seja um espaço onde a pessoa possa retirar-se para ter os seus momentos consigo própria, não é? Pronto, porque assim, nós não, neste momento, sobretudo com relações ditas tóxicas, não é? Seja dos nossos pais, seja das pessoas com quem nós vivemos, nós não vamos conseguir mudar isso, não está no nosso alcance nem no nosso controlo. Agora, a forma aqui é como é que nós nos podemos proteger um bocadinho. E algumas indicações que eu vos posso dar é sobretudo no sentido de se protegerem, ou seja, sempre que possível tentarem se isolar no bom sentido, ou seja, criarem os vossos espaços com as vossas atividades, aquilo que gostam de fazer para também para se poderem preservar sempre que possível. Depois há outras situações que às vezes não é assim tão fácil, pronto. Nomeadamente a questão se envolve, a outra questão que eu colocaria era se isto envolve, por exemplo, ter que fazer tarefas em conjunto ou não, e quão tóxica é que é essa relação também em termos familiares, não é? É diretamente convosco, entre, por exemplo, entre os pais ou entre as pessoas que estão em casa, mas que vocês se sentem incomodados, que não é diretamente convosco, mas causam um mau ambiente. Pronto, há aqui uma série de questões que, se quiserem aprofundar um pouquinho mais, por favor, mandem-me um e-mail e eu terei todo o gosto em conversar um bocadinho sobre isso de uma forma mais direcionada à vossa necessidade. Portanto, não tem problema nenhum. Porque, lá está, havendo aqui algumas generalidades, podem-vos soar, pois, mas isso é tudo muito geral, mas não conhecendo a situação específica, também se torna difícil estar a dizer coisas que não sejam mais gerais ou generalistas no bom sentido, não é? Agora, as questões do sono realmente têm sido das mais questionadas. Pronto, e uma das coisas também que me têm dito muito é que parece, assim, nós sonhamos todas as noites, está bem? Mesmo que a gente não se lembre, a gente sonha todas as noites. Agora, às vezes não nos lembramos, e aquilo que me têm dito também é que há sonhos muito mais vividos. Ou seja, parece que acordamos mais, há pessoas que dizem que acordam mais cansadas porque tiveram uma série de sonhos e de preocupações. É a forma também do nosso organismo tentar exteriorizar entre aspas, claro, as preocupações que vamos tendo ao longo do dia, ou seja, aquelas sensações que eu vos falava, aquelas emoções e sentimentos que eu vos falava de desesperança, etc. Nós temos que fazer sair aquilo de alguma forma. E como às vezes à noite estamos a dormir, estamos um bocadinho mais, no fundo não temos as defesas todas em estado de alerta, é quando o nosso pensamento se sente mais livre para extravasar um bocadinho essas emoções. E isso depois é vivido de uma forma que parece que acordamos muito, muito cansados. Aqui, como eu vos digo, é assim, técnicas como técnicas de relaxamento e meditação podem ajudar. Ok? Eu depois posso até enviar ou disponibilizar, porque as técnicas de meditação, para quem gosta, assim, a gente não consegue logo treinar a mente para fazer uma boa técnica de meditação logo à primeira, mas há alguns programas muito simples que nos ajudam não a deixar de fora deixar de fora os pensamentos intrusivos, porque a gente não os consegue controlar, mas ajudam-nos a pensar sobre eles e a canalizá-los. E, portanto, a meditação tem sido, ligada a questões até áreas do mindfulness, etc., tem sido uma forma de ajudar a relaxar e a deixar que o sono se instale de uma forma mais que as pessoas consigam mesmo descansar, no fundo sentir. Agora, também pensem também que é, para quem está agora na fase final do semestre, não é? Que é a maioria de vós, pensem também que
como é que era o ano passado, ou seja, quem já teve a experiência dos segundos semestres desta altura, é ou não, costuma ou não acontecer, numa altura de maior pressão académica, estas perturbações do sono ou não? Ou seja, é uma coisa que surgiu agora por causa do confinamento, ou é algo que normalmente acontece em algumas épocas do ano em que vocês se sentem mais pressionados? Porque isso pode acontecer e agora estar a ter outra intensidade também devido à situação. Mas há um conjunto de perguntas que vocês podem olhar para vocês e pensar, ok, isto costuma acontecer ou não? Está mais intenso agora ou não? Ok. É a chamada procrastinação, porque os tempos, as rotinas não são vividas da mesma forma. Esta questão da concentração na realização de trabalhos, vou-lhe colocar aqui algumas questões, embora não possa responder assim diretamente, mas vou-lhe colocar algumas questões para ir pensando, que é uma pessoa que habitualmente gosta de trabalhar sob pressão ou não? Ou seja, há pessoas que a pressão do tempo as ajuda a desenvolver o trabalho, ou seja, tornam-se mais produtivas quando têm a pressão do tempo. Há outras pessoas que não, que isso as bloqueia. Portanto, tentar perceber um bocadinho o que é a ajuda, o que é que para si faz mais sentido. Por outro lado, em termos desta concentração, quando está a começar um trabalho, por exemplo, acontece com todo o tipo de trabalhos ou com aqueles, por exemplo, que são mais teóricos ou com, por exemplo, aqueles que para si são menos interessantes e que ajudam a que a nossa mente, a gente está a ler um texto e aquilo não é assim tão interessante e a nossa mente começa logo a vaguear por outro lado. Outra questão também que lhe pedia para pensar é, quando pega nos trabalhos, é assim, sente que é mais produtiva em que altura do dia? Por exemplo, para ler ou para escrever? Precisa, por exemplo, de fazer pausas ou não para descansar? Por exemplo, há trabalhos às vezes, que temos que fazer. Eu falo, por exemplo, por mim, eu, se tiver que escrever um relatório, eu prefiro escrever de manhã, onde me sinto que as ideias são muito mais fluídas, do que tentar, por exemplo, escrever ao final da tarde ou à noite, em que eu sinto que sou muito menos produtiva. E então, por exemplo, para escrever faço de manhã e à noite tento fazer outro tipo de tarefas ou de atividades que não me peçam tanto a esse nível. Por outro lado, também, por exemplo, pensar, para além dessa questão que é, para além da produtividade ao longo do dia, é, por exemplo, perceber se, começando por uma tarefa que goste mais, e deixando as tarefas que gosta menos para depois, se lhe é mais produtivo ou não, começar por uma coisa, no fundo, para aquecer o motor e depois passar para uma coisa que não é tão interessante, mas que entretanto já está com o ritmo. Ou então o contrário, há pessoas que preferem começar por uma coisa que não gostam tanto para despachar logo e depois passar a coisas que gostam mais, porque isso para elas é mais confortável. Eu quanto a estas questões, se quiserem, o NIPA está a organizar as soft skills, portanto os workshops, e eu de hoje a 8, a esta mesma hora, vou estar a falar um bocadinho sobre estas questões de gestão do tempo e da organização do trabalho. Portanto, estou mesmo a preparar algumas dessas questões para desenvolver na próxima semana, portanto, se quiserem, e depois todos os materiais vão ser, mesmo esta apresentação e tudo, vai ser tudo disponibilizado para irem à procura dessas dicas, portanto, é tranquilo, está bem? Não se esqueçam de beber muita água durante o dia, é das coisas mais saudáveis que existem e que nos ajudam a hidratar. O facto de estarmos em casa não quer dizer que não tenhamos estas necessidades de líquidos, nomeadamente água ou sumos de fruta, por exemplo, também ajuda. Okay. Sintam-se à vontade para colocar as questões que quiserem. Se não, é assim, eu estarei disponível. Isto é uma sessão que é uma sessão de divulgação e de conversa, é uma pequena tertúlia
Sintam-se à vontade para enviar sugestões para o e-mail de coisas que gostariam, de temáticas que gostariam de ver mais aprofundadas. Esta foi uma temática assim um bocadinho mais geral, mas se quiserem, por exemplo, coisas muito mais específicas, como as questões do sono, o que aqui apresentaram, mandem para o e-mail e digam, olha, gostava que preparasse aí alguma coisa sobre isto, e podemos focar alguns aspectos, mais específicos que tenham ficado um bocadinho mais pela superfície, que vos sejam úteis. Portanto, sintam-se à vontade para sugerir, para pedir, para comentar para os serviços. Nós estamos por cá mesmo para isso, portanto, ou até para alguma questão mais pessoal, mais individual, estamos perfeitamente disponíveis para vos apoiar e, no fundo, também para ir de encontrar as vossas necessidades. Vou só esperar mais um bocadinho só para ver se há assim alguma questão, senão, entretanto, também encerramos a sessão. No site da faculdade também está logo na página inicial os contactos do PSI, portanto estejam à vontade. Ok, obrigada por terem estado aí desse lado. Obviamente que as jornadas de saúde mental até agora têm sido também num formato presencial, mas pronto, a gente também se adapta e não tem problema nenhum. Estou aqui da gestão do tempo, vai ser apresentada noutra página, porque é a organização do Núcleo de Integração Profissional e Antigos Alunos, que é o NIPA. Mas de certeza que se forem ao site da faculdade, estará lá divulgado o workshop, mas posso-vos desde já dizer que é de 2 a 8 às 4 da tarde, portanto, eu ainda não sei o link, mas eles também têm feito por Zoom os workshops que têm desenvolvido, e se tiverem alguma dúvida também podem questioná-los através do e-mail, que é NIPA, NIPAA, e com fcsh.nl.pt, onde eu vou procurar, era para ser inicialmente um workshop sobre gestão do tempo, em tempos ditos normais, mas entretanto nós adaptámos para algumas destas questões, nomeadamente ligadas à procrastinação e esta falta de motivação às vezes para fazer os trabalhos, este cansaço. A gente só de olhar para o computador e para a folha em branco dá-nos logo vontade de fazer outra coisa qualquer. Portanto, vamos um bocadinho trabalhar isso e dar algumas sugestões, que volto a dizer, são sempre sugestões. Experimentem, vejam o que é que faz sentido ou não, o que é que funciona convosco ou não, e depois partilhem os resultados, porque nós também vamos construindo com as vossas estratégias e com a vossa colaboração. Ok. Pronto, então ficamos por aqui. Qualquer coisa, por favor, disponham. Mesmo aqui por casa estou disponível para estar convosco e pronto, e estejam uma última nota, uma última chamada de atenção, se virem que algum colega vosso porque tem mais receio de pedir ajuda, porque ouçam, nós temos sempre eu não quero amassar ninguém, não quero chatear ninguém, é mesmo para chatear, ouçam, se sentirem que algum de vocês ou alguém próximo de vós precisa deste apoio, mandem um e-mail, mesmo sendo à distância, a confidencialidade e a privacidade mantém-se. Eu arranjei um espaço em casa onde não tenho ninguém à minha volta e uso os auscultadores, portanto, e ninguém ouve as conversas, portanto, estejam à vontade, peçam ajuda, porque isto só funciona em rede e só funciona com o apoio uns dos outros, portanto, qualquer ideia, estejam à vontade, está bem? Gostei imenso, é sempre também uma experiência nova, portanto, gostei imenso e sugiram, mesmo outras temáticas, sugiram a mim, sugiram aqui aos serviços, sugiram à Associação de Estudantes, que nós preparamos o que for necessário para vos apoiar nesta fase final da vossa vida académica, está bem? E não só. Até breve.